Oi, gente, tudo bem? Bom, bem-vindos à primeira aula do Rota do TCC, que é o meu workshop gratuito, onde eu vou estar falando para vocês sobre vários passos do TCC, tá? A nossa primeira aula, que é essa, eu vou estar falando sobre os principais erros que acontecem quando alguém escreve um TCC, e esses erros podem sim levar você a ter o seu TCC reprovado, tá bom? Então, eu vou falar 10 erros comuns, ou então que muitas pessoas me perguntam, que os meus mentorandos questionam como não fazer para fazer tal coisa, né? Na verdade, o que eles não devem fazer, tá bom? Nas outras aulas, elas são complementares, tá? Depois das aulas, vai ter um PDFzinho que vocês vão conseguir ver o resumo do que foi dito aqui, tá? E também essas aulas são sequenciais, então é interessante que você assista todas as aulas e seguindo essa sequência, tá? Então, hoje eu falo sobre os erros, amanhã eu vou estar falando sobre, se eu não me engano, não, sobre formatação da monografia, né? Como é que é um TCC, e aqui eu vou estar focando no TCC do estilo monografia, tá bom? Nesse primeira aula e a terceira aula, serve tanto para quem está fazendo em forma de artigo ou monografia, mas a aula 2 é para quem está fazendo a monografia, tá bom? Então, bora lá. A terceira aula, ela vai falar sobre como delimitar um tema. Então, a gente vê os erros, vê a estrutura, a formatação e fecha te ajudando a definir o seu tema, tá? Bom, como estou falando, já iniciando, eu vou começar com os erros que... Ai, gente, eu estou muito animada para essa aula. E o primeiro erro que a gente não pode cometer quando a gente vai fazer um TCC é escrever sobre um tema que a gente não gosta, tá? Na verdade, eu acabei de atender uma mentoranda minha que ela estava com um orientador que negou o pedido dela de fazer sobre um X tema, mesmo esse tema sendo extremamente delimitado, sabe? Então, assim, eu falei com ela, não, você bate o pé ou você procura outro orientador, porque não adianta você estudar sobre algo que você não quer estudar. Ela mesmo, ela falou assim para mim, poxa, Isabela, eu não quero. E aí, quando estava conversando, tentando descobrir outros temas que ela gostaria de estudar, ela falou que não. E ela não tinha o mesmo brilho nos olhos do que quando ela falava sobre aquele tema que ela gostaria de estudar, tá? Então, é importante, sim, que você escreva sobre um tema que você saiba que você vai gostar. Um tema que te agrade, que te desperte interesse, né? Porque você vai ficar muito tempo escolhendo, gente. Escolhendo não, estudando, lendo sobre aquele tema, procurando artigo. Nossa, se você não gosta, é complicado, né? Você vai fazer um TCC bem bosta, porque você não vai ter paciência de ler sobre aquele tema, né? Então, é importante que você escolha um tema que você goste, tá? Não cometa o erro de escrever sobre algo que você não gosta. O segundo erro é que a gente escolha um tema com pouca biografia. Acontece de a gente estar muito interessado de fazer sobre algo muito inovador, muito novo, que aí só tem artigo em inglês, tem artigo em francês, ou então nem outros idiomas têm artigos sobre esse tema, e você precisa fazer um artigo do zero, partindo ali. Se for uma revisão bibliográfica, você não consegue fazer, né? De forma alguma. Mas se for uma experimental, que você vai precisar ir no laboratório, ou então fazer uma pesquisa de campo, você até consegue fazer
tá? Talvez ali no seu referencial teórico você encontre um pouco de dificuldade, mas provavelmente essa pesquisa ela vai demandar muito mais tempo de você, né? Essa pesquisa vai ser muito mais extensa. Então, se você tem um curto prazo para fazer esse trabalho, evite fazer o seu TCC sobre um tema pouco explorado, que tem pouca bibliografia sobre ele, tá? Isso vai complicar bastante a sua vida. Outro erro bastante comum também, esse aqui é mais comum, acho que é um dos erros mais comuns aqui, dos 10 que eu vou estar falando, que é o não delimitar o seu tema, tá? A gente erra a partir do momento que a gente fala assim, nossa, quero falar sobre X coisas, X conceito, tá? E aí, você esquece de pensar que existem milhões de formas de abordar esse conceito, tá? E então, a delimitação do tema existe para você delimitar a parte desse conceito que você quer estudar. Isso evita com que o seu tema seja muito amplo, tá? E você ou torne o seu trabalho muito supérfluo, né? Você não vai conseguir estudar toda a complexidade do seu tema, isso vai deixar seu trabalho muito raso, muito supérfluo e muito fácil de ser criticado, tá? Pela banca e tudo mais. Ao mesmo tempo que, dependendo do tempo que você tenha, vamos dizer, 1, 2 períodos, às vezes tem pessoas que vêm para mim, Isabela, eu preciso de orientação porque eu tenho 1 mês para fazer meu TCC, eu tenho 15 dias. E aí, esse tipo de tema sem delimitação, você não consegue, tá? É muito difícil você fazer um tema muito amplo. Geralmente, os orientadores já te ajudam a delimitar o tema, já, ó, acorda para a vida, porque não dá, tá bom? Para fazer esse tipo de tema. Mas se você não tem orientador muito presente, estou aqui te falando, delimite o seu tema. Isabela, como que eu delimito o meu tema? Eu vou estar falando na aula 3, tá bom? Na aula 3 eu vou explicar o passo a passo e o meu método de delimitar o tema, beleza? Bom, eu só quero mostrar aqui realmente que esse é um dos erros e um erro bastante comum, tá? Não caia no erro de pensar de que o meu tema precisa ser super abrangente para ser muito bom, né? Para não falar um palavrão. Pelo contrário, você precisa ser bem específico. Quanto mais específico, mais completa vai ser a sua pesquisa, tá? Bom, o outro erro, é o quarto erro, ele fica em conjunto com o erro 3. O erro 4 é sobre você escolher, né, decidir fazer uma pesquisa sobre algo que não dá tempo de fazer, tá? Vamos dizer que você quer muito fazer uma pesquisa de campo, que você precisa ir, por exemplo, na prefeitura. Cara, você sabe que tem uma burocracia danada e que você vai demorar para conseguir aqueles dados. E aí você fala assim, eu tenho 2 meses para fazer. Pô, será que você vai conseguir fazer nesses 2 meses? É melhor talvez você deixar para fazer num artigo futuramente, no mestrado, numa pós, tá? Em algum período, em alguma outra ocasião, que você tenha mais tempo para escrever sobre e fazer essa pesquisa, né? Então, assim, pare e pense, caraca, eu consigo fazer um cronograma de pesquisa, de escrita, que eu consiga dar conta no período que eu tenho? Aí sim, beleza. Porque se você quiser fazer algo muito além, que vai requerer muito mais tempo do que você tem, a sua pesquisa não vai ficar boa, porque você não vai conseguir suprir todas as demandas do seu trabalho, tá? Então, evite, realmente evite você estar fazendo uma pesquisa maior do que você pode estar realizando, tá bom? E isso vale para pesquisa de campo, para experimental, se você vai no laboratório e tudo mais, se você precisa ir para algum local, se precisa viajar
para chegar naquele local, ou precisa imergir dentro de uma comunidade. Então, assim, evite sonhar muito, muito alto, em altos temas, pensando que vai ser mais relevante se fizer assim ou assado, se ele não cabe no seu período, tá? No tempo que você tem para fazer o seu TCC. O seu TCC pode ficar muito bom, muito relevante, sendo algo mais simples e palpável, mais fácil e que cabe dentro do período que você tem estipulado para fazer o seu TCC, tá? E a mesma forma que eu posso falar para você, olha só, não faça algo além do que você pode fazer, e aí você para me perguntar, mas como é que eu sei que eu consigo fazer X trabalho e o outro X trabalho eu não consigo? A partir do planejamento, tá? Toda pesquisa, ela nasce do planejamento. Claro, primeiro você pensa num tema, certo? Um tema bem geral. Por exemplo, eu sempre falo educação ambiental, migração, fisioterapia, lesões, gravidez na adolescência, enfim, infinitos temas, dependendo da área que você estude. E aí depois você vai para a delimitação. A partir do momento que você delimita o seu tema, você começa a parte do planejamento, tá? Aí o planejamento vai por toda aquela estrutura básica que eu vou falar no próximo ponto, tá? E aí, com essa estrutura base, você vai estar fazendo o seu planejamento e vai conseguir enxergar quanto tempo você vai precisar para fazer aquela pesquisa, tá? Geralmente, as pesquisas que dependem de outras pessoas, elas geralmente demoram mais, tá? Do que se for uma pesquisa realmente de revisão. Tem até outros perfis que falam sobre TCC, que eles falam, caramba, quer fazer um TCC em 3 dias? Faz um TCC de revisão bibliográfica, porque você consegue ali, baixar todos os artigos que você precisa e fazer o diferente de ter que ir a laboratórios, de ter que entrevistar pessoas, de pegar aqueles dados das entrevistas e estar respondendo, né? Então, assim, primeiro faça esse planejamento para ver se você vai conseguir fazer toda a pesquisa no tempo que você tem, tá? E aí o erro número 6, ele anda também em conjuntinho ali. Vocês percebem que cada erro ele é meio, quase que cumulativo, né? Muitos deles andam juntos. E o 6º erro é justamente sobre a estrutura base. Tem gente que fala assim, não, vou sentar e eu vou escrever. E pronto, acabou, só isso e tá ótimo, beleza. E não é assim, tá? É preciso que você faça a sua estrutura base, tá? Essa estrutura base está dentro do seu planejamento de pesquisa. E aí você me pergunta, o que é essa estrutura base? Se você me acompanha no perfil, você já deve ter visto eu falando sobre, porque ou se você acompanha outras pessoas também que falam sobre escrita acadêmica, você já ouviu falar sobre isso, porque não existe pesquisa acadêmica sem a estrutura base, tá? A estrutura base, geralmente você faz ela em 2, 3 horas. Eu gosto de pegar a estrutura base e mandar para o orientador, né? Dos meus orientandos eu falo isso. Manda para ele, tenha um ok para a gente continuar a pesquisa, tá? A estrutura base é o quê? É o tema delimitado, é o problema de pesquisa, é o objetivo geral, é o objetivo específico, é as hipóteses, é a justificativa e a metodologia, tá? Essa é a estrutura base. Ela é fundamental para qualquer pesquisa. Você não vai conseguir fazer uma pesquisa se você não tem um problema de pesquisa. Porque senão, que pesquisa é essa que você não tem nada para responder? Ou que pesquisa é essa se você não tem um objetivo? Né? Cadê o norte dessa pesquisa? Cadê o ponto que você quer chegar? Ou então,
qual foi o passo a passo da sua pesquisa, né? Qual foi a metodologia dessa pesquisa? Não tem? Que pesquisa foi essa? Você simplesmente fez aquele vozes da minha cabeça e respondeu? E escreveu? Não, né? Então, teve um passo a passo para você fazer essa pesquisa. A sua pesquisa, ela é importante por algum motivo. Ela ajuda alguém, ela contribui de alguma forma. Aí entra a sua justificativa, tá bom? Então, assim, não queira sentar e escrever sem ter estrutura base. A primeira coisa que você tem que fazer a partir do momento que delimitou o tema é a sua estrutura base, tá? E aí, quando você vai delimitar o tema, é até interessante que você leia um pouco sobre o seu tema, sobre algo que te interessa, para conseguir identificar ali uma lacuna, né? Algo que deva ser mais estudado, algo que você acha que, por exemplo, eu quero estudar sobre o efeito financeiro da pandemia nos estudantes da Universidade X. Então, você delimitou para a sua universidade, para aquela universidade. Então, é sempre importante você ter uma noção geral do tema para conseguir entender qual é o local, qual é a parte da teoria, qual o grupo de pessoas que você pode aplicar aquele tema e conseguir delimitar ele, tá bom? Lembra, vou falar mais sobre delimitação do tema na aula 8, tá? Outra coisa, né, que é um erro, é você querer escrever sem ordem, tá? Você senta, imagina, nossa, gente, imagina isso. Você senta, não delimitou o tema, já não dá muito certo. Aí, você senta e quer escrever sem fazer estrutura base. 2. Aí, o terceiro erro assim, consecutivo, você senta e quer escrever fora de ordem. 4. 3, 4, 5, 6. Porque, assim, precisa delimitar o tema. Eu vou sempre bater na tecla. Precisa fazer a estrutura base e precisa escrever numa ordem, gente. Não adianta você sentar e escrever pela conclusão. Vai estar concluindo o quê? Você não sabe o que você está concluindo? Então, você precisa saber que você precisa vir. Tudo bem, tem gente que não gosta de escrever a introdução primeiro, mas você tem que ter ali seu referencial teórico, os seus resultados, a sua discussão, para depois escrever a conclusão. Se você ficar atropelando uma etapa atrás da outra, cara, não vai dar certo. Algo vai dar errado ali. Como é que você vai fazer discussão dos seus resultados se você não escrever os resultados, né? Como é que você vai escrever a conclusão se você não fez a discussão, né? Que você não descobriu quais são os fatores que a sua pesquisa conseguiu encontrar, responder, quais foram as hipóteses afirmadas ou refutadas, quais foram os objetivos atingidos. Você precisa disso para poder escrever a conclusão. Então, assim, não tente pular etapas, não tente escrever fora de ordem, tá? Isso, ao invés de você achar que vai estar ganhando tempo, você está perdendo tempo. Mas quando a introdução começar primeiro ou depois, eu sou do tipo que gosta de começar pela introdução, até porque a estrutura base, ela entra na introdução. Então, assim, eu coloco uma contextualização no tema, faço ali a estrutura base, um texto corrido, para começar ali referencial teórico, resultado, discussão, e terminar ali na conclusão. Então, assim, eu gosto de fazer nessa ordem bem certinha. Mas tem gente que gosta de fazer tudo para depois fazer a contextualização do tema, da pesquisa. Eu acredito que isso é muito pessoal de cada um, tá?
Outro erro, o oitavo erro, é querer escrever em um modelo que não é o ideal para sua pesquisa, tá? Vamos dizer que você foi aquela pessoa que fez um tipo de pesquisa de levantamento de dados. E esses dados vieram a partir de entrevistas, tá? Esse tipo de pesquisa, o ideal dela é fazer no que eu chamo de comunicação de pesquisa. Ah, não fui eu que inventei esse nome, tá? Não sei quem inventou, mas eu conheço como esse nome. Ou então como o nome pesquisa original, né? E aí você pega o quê? Qual vai ser o modelo da sua pesquisa? Introdução, referencial teórico, metodologia, resultado, discussão, conclusão, tá? Ah, eu posso fazer no modelo introdução, teórico, 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 conclusão? Pode, entendeu? Mas é o ideal? Não sei, tá? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de escrever nesse modelo de capítulos, de tópicos mais discursivos, sem botar resultado, discussão, entende? Isso é minha forma de escrever. Mas eu já escrevi das duas formas. Eu já fiz uma pesquisa que era muito quantitativa, desculpa, e aí eu coloquei na forma de resultado e discussão, porque era mais fácil para mim, para eu analisar os dados, tá? Então, eu acho que é preciso que você tenha conhecimento qual é a forma ideal para sua pesquisa. Da mesma forma, se você está fazendo um TCC totalmente teórico, não vai ficar muito legal você fazer esse modelo de comunicação de pesquisa, porque você vai precisar fazer uma tabela, você vai ter que fazer um outro tipo de trabalho mais amplo, sabe? Do que se você fizesse no modelo teórico, tá? Então, assim, é sempre importante você pensar qual é o modelo ideal para minha pesquisa. Minha pesquisa é teórica, minha pesquisa é original, minha pesquisa... Muito raro ter no TCC relato de experiência, mas minha pesquisa é um relato de experiência, e aí você vai colocando na estrutura ideal para o seu tipo de pesquisa. Geralmente, TCC, a gente tem esses dois tipos, tá? O comunicação de pesquisa e o teórico, tá? Esses dois eu acabo falando mais e descrevendo mais esse tópico, tanto no meu manual de pesquisa, quanto de escrita de pesquisa, quanto no SOS TCC, que eu, inclusive, explico os outros tipos, tá? E tá na parte de desenvolvimento, tipos de desenvolvimento de pesquisa, porque isso vai facilitar o seu trabalho, tá? Então, assim, se você escrever uma pesquisa do modelo errado, não quer dizer que isso vai te reprovar, tá? Mas ele é um erro a partir do momento que você quer otimizar o seu tempo, quer tornar a sua vida mais fácil e a sua escrita mais fluida, né? Sem ficar engessado, com medo do que está escrevendo, de estar errando e tudo mais, tá? Então, sempre pense em escrever no modelo ideal, tá? Não existe modelo certo, existe modelo ideal. Ah, tá bom? Esse seria ideal, mas não existe obrigatório, tá bom? E aí, a gente entra para outro erro que eu confesso que eu já cometi. Eu já cometi esse erro e não foi só uma vez, né? Graças a Deus, na minha monografia, eu já estava cascuda. Então, eu não cometi esse erro na minha monografia, mas já cometi. Que é o seguinte erro, gente. O nono erro é sobre colocar citações no final ou, então, não salvar as referências. Gente, eu sou clássica desse não salvar as referências.
Ou então eu copio o link de onde eu tirei e coloco assim, em arquivos aleatórios, jogo no WhatsApp, coloco, não sei o nome, esqueci agora, tipo, no Google Docs, né? Que é tipo um Word gratuito. E aí, na hora de eu procurar, eu falo, cadê? Onde é que eu botei? E não acho, gente. Ou então eu salvo, né? Eu falo assim, não, vai estar lá no histórico do Google Chrome, quando eu quiser eu encontro. E eu não encontro, né? Então, assim, a minha dica é, coloque as citações de acordo com o que você vai escrevendo, tá? Não esqueça de colocar as citações no lugar certo. Pelo menos coloque o nome do autor e o ano, para você ter noção do que é. E pega aquele link, o nome do artigo e tudo mais, coloque no final desse arquivo, ou faça um arquivo só sobre referências, sobre bibliografia, para você não se perder. Aí, porque assim, imagina você escrever tudo e depois ter que achar todas as referências. Aí você corre até o risco de não encontrar todas as referências ou então esquecer de quem foi a ideia tal e acabar cometendo plágio, tá? Então, assim, evite perder as referências, então sempre coloque em algum arquivo que você saiba onde é que tá bom? Ou ao final mesmo do arquivo que você está escrevendo, você bota lá, dá um espaço, pula uma folha, sei lá, e coloca referências, coloca lá tudo meio jogado, e depois você coloca nas normas da BNT, tá bom? Então, é importante colocar as citações durante você escreve e salvar as referências, tá? O último erro, gente, esse é batata. Esse é, assim, é batata de vir 300 pessoas me perguntando sobre isso. E todo post que eu faço sobre isso, vai infinitamente compartilhado. E eu falo, caraca, por quê? E é sobre plágio, tá? Claro, eu estou partindo do princípio aqui que você não quis plagiar de propósito, tá bom? Então, assim, vou falar aqui, partindo que, tipo, você sem querer, ou então não soube como utilizar as referências, as ideias de outro autor e acabou cometendo um plágio, tá? Por isso que eu botei plagiar sem querer. Então, assim, gente, pegar um texto, colocar sinônimos é plagiar, tá bom? Copiar um texto, colocar lá no seu artigo e não colocar citação é plagiar. Colocar a citação e não colocar nas referências também é plagiar. Então, assim, tenha cuidado. O ideal, quando você está falando sobre um tema, e você pegar 2, 3 autores sobre aquilo e absorver bem aquela ideia, sabe? Absorver o que eles estão falando e depois transcrever aquilo da forma que você escreveu, tá? Óbvio, se você está falando de algum conceito específico, ou se autor tal tem nomes específicos para tal coisa, você vai precisar usar, e isso não configura plágio, tá? O ruim é você copiar um texto, colar lá, trocar algumas palavras só para passar no programa de plágio, né? Então, assim, tudo bem, você precisa usar as ideias de outros autores, isso é importante, porque um TCC está, né, fundado em outras pesquisas, mas você precisa ter cuidado com isso. Então, o mais importante a lei não é você ficar com medo de escrever, é você ter tanto conhecimento sobre aquele texto, sobre aquele tema, que você consegue falar sobre ele, tá? É igual quando a gente está falando, a gente está ensinando alguém, né? A gente que é professor, a gente pega algum tema para ensinar e existem tantas pessoas que falam sobre aquilo, se a gente pegar
4 livros didáticos, por exemplo, eu sou professora de geografia, vou pegar 4 livros didáticos de geografia, cada um falando sobre fuso. Eles vão falar, escrever de formas diferentes sobre a mesma coisa, tá? E aí, quando eu for explicar para os meus alunos, eu vou ter a minha forma de explicar para eles o fuso. O meu conhecimento está fundado no que eu aprendi na faculdade e o que eu li nesses textos, certo? Só que a forma de eu falar vai ser diferente, tá? Então, quando você for escrever, se atente a isso, tá? A você escrever de uma forma que você saiba que está utilizando ideias de outras pessoas, mas também saiba que você precisa colocar você nesse texto, né? E não utilizar formas como sinônimos ou realmente copiar e colar para não configurar plágio na sua pesquisa, tá bom? Gente, esses foram os 10 erros. Se você perdeu alguma coisa, se você não entendeu muito bem, ou se você não deu tempo de copiar tudo, o que eu acho difícil é que vocês podem ver essa aula 300 vezes, se vocês quiserem, tá? Vai ficar disponível o link dessa aula até o dia 9. O dia 9 não, vou botar até o dia 10, porque tem a última aula, que é a terceira aula, vai ser no dia 9, às 9 horas. Então, vou deixar até às 9 horas do dia 10, para vocês poderem assistir essas aulas e terem acesso ao PDF, que é o resumo de cada aula, tá bom? E aí vocês podem estar vendo, assistindo, copiando, indo até a gente, até a mim, na verdade, pelo Instagram, tirando as suas dúvidas, tá bom? Lembrando que, ao final desse curso, eu não vou mentir para vocês, eu vou estar abrindo mais vagas para o meu curso pago, que é o SOS TCC, onde eu consigo ensinar para vocês lá do zero, total zero, tá? Desde a escolha do seu tema até a apresentação do seu tema, a passagem pela banca, como se preparar para a banca e tudo mais, tá bom? Na verdade, a gente ajuda até como você escolher o seu orientador e como falar com ele, mandando e-mail e tudo mais, tá bom? Mas não perca essas aulas, gente. É realmente um conteúdo muito bom, que eu gostaria, assim, bem completo, que eu gostaria de ter tido acesso quando eu comecei a minha graduação, tá bom? Então, muito obrigada por ter assistido essa aula e a gente se encontra aí na próxima aula, que vai estar amanhã, dia 8, tá bom? Beijo, beijo.